Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Inácio. Eu tenho 47 anos. Quero compartilhar uma experiência um tanto sobrenatural que eu vivi no início dos anos 90, quando ainda era apenas um adolescente. Nasci e cresci em um sítio no interior da Paraíba, em uma região rural cercada por outras propriedades. Lembro-me de que os donos dos sítios vizinhos costumavam visitar meus pais para conversar, e o meu pai também ia até as casas deles, ou ao bar para tomar uma pinga. Tudo o que acontecia por aquela região acabava se espalhando, pois as notícias corriam rápido entre os moradores. Certo dia, pouco antes do carnaval, quando a quaresma estava prestes a começar, o seu Heitor, dono de um dos sítios próximos, que infelizmente hoje já é falecido, chegou na minha casa chamando pelo meu pai. O meu pai o convidou para entrar e tomar um café. E foi então que seu Heitor nos contou uma história perturbadora. Ele disse que por volta das 2 da madrugada, acordou com o barulho das galinhas muito agitadas. Pensando que fosse um ladrão, ele pegou um revólver e uma lanterna e foi até o galinheiro. Quando chegou perto, acendeu a luz e apontou para o local. E o que ele viu o deixou arrepiado. A princípio, achou que fosse um cachorro no meio das galinhas e gritou para poder espantar o animal, que era negro e de uma aparência muito estranha. No entanto, quando a criatura olhou para ele, levantou-se sobre 2 patas, assim como se fosse um homem. O seu Heitor ficou tão assustado que não sabia se aquilo era um homem enorme ou até mesmo um animal. No susto, disparou um tiro na direção daquilo, mas não teve certeza se acertou. A criatura, em uma velocidade anormal, deu um salto e fugiu. Ele ouviu o bicho correndo em direção ao mato, acompanhado por um som estranho. Era como se fossem palmas batendo. Seu Heitor passou o restante daquela noite acordado, em vigília, mas o bicho não retornou. No dia seguinte, encontrou algumas galinhas mortas. Mas o mais estranho de tudo era que elas não estavam dilaceradas. Simplesmente não havia uma gota de sangue em seus corpos. Ele nunca tinha visto nada igual. E por conta disso, ele resolveu nos avisar, já que meus pais também criavam galinhas, além de alguns porcos. Quando ouvi aquela história, eu fiquei todo arrepiado. A minha mãe sugeriu que poderia ser um lobisomem, mas a ideia de um lobisomem sugar o sangue dos animais era algo completamente incomum, ainda mais no início da quaresma. Aquela notícia se espalhou por toda a região, e muitas pessoas começaram a relatar encontros com a mesma criatura, sempre durante a madrugada. Mas o pior ainda estava por vir. Antes de continuar, preciso contar um detalhe muito importante. Naquela época, eu e minha irmã estudávamos em uma escolinha da região. Sempre íamos a pé, pois a escola ficava a quase 6 quilômetros de casa. E quando voltávamos, já estava no completo escuro. Em um certo dia, um colega de classe me mostrou algo que naquela época era considerado imoral, e provavelmente ainda é. Era uma revista de conteúdo adulto. Para mim, aquilo foi uma grande novidade, já que não existia internet como hoje. Como estava no início da puberdade, insisti que ele me emprestasse a revista, por apenas um dia. Assim que eu cheguei em casa, tomei banho e jantei. Não podia ler a revista no quarto, pois a minha irmã dormia comigo, e eu temia que ela contasse para meus pais. Então decidi esperar até que todos fossem dormir. Na zona rural, as pessoas costumam deitar bem cedo,
por volta das 8 da noite. Então, por volta das 10 horas, quando eu percebi que todos já estavam dormindo, eu fingi que fui no banheiro, que ficava do lado de fora da minha casa. Levei a revista escondida sob a camisa e também uma lanterna. Aquela noite estava muito iluminada, pois era noite de lua cheia, e tudo estava silencioso, até mesmo os cachorros. Algo que era muito estranho. Eu entrei no banheiro e comecei a folhear aquela revista, fazendo algo que não preciso descrever aqui, mas que todos podem imaginar. Foi então que ouvi passos se aproximando. Muito assustado, apaguei a minha lanterna e tentei esconder a revista, pensando que fosse meu pai, a minha mãe ou talvez a minha irmã. Mas aqueles passos eram pesados e eu ouvi um som de palmas batendo. Ninguém da minha família sairia de madrugada batendo palmas para usar o banheiro. Foi então que olhei pelas frestas da parede de madeira e vi um vulto escuro passando bem perto. Até que de repente, aquela criatura começou a fuçar ao redor da casinha. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Pelas frestas, consegui ver brevemente uma besta com olhos vermelhos flamejantes. Eu coloquei o pé na porta para impedir que ele entrasse. O bicho roçava de raiva, arranhando a madeira. Eu estava certo de que morreria ali. Foi quando ouvi aqueles tiros. Então a criatura emitiu um grito horrível, quase me deixando surdo, e fugiu bem rápido para o mato. Ouvi a voz do meu pai me chamando. Joguei a revista no buraco do banheiro e corri desesperado para dentro de casa. Assim que entrei, meu pai contou que ao me ver demorar tanto, ficou bastante desconfiado, e quando saiu, viu a criatura sob a luz da lua, um cão negro enorme, do tamanho de um bezerro, com pernas traseiras tortas e uma cabeça que parecia pendurada, sempre olhando para o chão. Ele atirou naquilo e a besta fugiu. Na semana seguinte, a minha mãe chamou um padre para benzer a casa. Aquela criatura continuou aparecendo em outros sítios durante a quaresma, mas depois do período, ela simplesmente sumiu. Por 3 anos seguidos, ela voltava no início da quaresma, mas felizmente, nunca mais apareceu em nossa propriedade. Anos depois, ouvi dizer que conseguiram matar aquela besta, e os avistamentos cessaram. Se não fosse pela intervenção do meu pai, eu não estaria aqui hoje. Parece até irônico que eu estava fazendo algo tão impróprio naquela noite. Eu me arrependo muito, mas depois disso, nunca mais tive contato com nada sobrenatural. Bem-san, era esse o meu relato. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.